Apoio Cultural Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Olá, telespectadores do programa O Homem Universal. Estamos hoje aqui reunidos com vocês, com a nossa equipe de produção aqui do programa, com os nossos colegas e com o psicanalista Norberto Kepp, que está todas as semanas discorrendo aqui a respeito da ciência integral, a psicanálise integral ou a trilogia analítica, a ciência que faz a unificação do sentimento, do pensamento e da ação no ser humano, que correspondem à bondade, à verdade e à beleza, não só do ser humano, mas de tudo que existe. Então, essa semana nós estaremos discorrendo a respeito da importância da estética e das artes, mais uma vez, nas nossas vidas, para a nossa saúde, para o bem-estar social, mesmo até para o enriquecimento de um povo. Como a cultura é a base de uma civilização, principalmente as artes. Então, Dr. Kepp, gostaria que o senhor já começasse a introduzir o que o senhor gostaria de falar. Isso. É o seguinte, Cláudia, a filosofia praticamente foi criada por Platão, né? Que o nome dele era Aristócles por causa de uma fronte assim muito grande que ele tinha. E nós sabemos que ele era um indivíduo poeta, ele fazia poesia. E nós sabemos também que a civilização grega veio justamente das artes. Então tem aquele famoso livro, né, de a Odisseia, que foi feita na Suécia, e a mitologia. Aliás, na Suécia não, na Grécia, e a mitologia, né, grega. Então foi daí que a civilização grega começou então com os elementos do pensamento, que deu mais tarde a questão da ciência. Eu fiz até um esquema que eu poderia mostrar agora, que talvez esclareça em grande parte o que acontece nessa questão da civilização. Porque a arte, viu, Cláudia? O próprio Platão, ele desprezava as artes, apesar de ele ser poeta. Ele dizia que as artes são supérfluas, que servem só para embelezar o mundo. Então aí entra muito, sabe o quê? Tem a questão do homem que tem inveja da beleza feminina, então não dava muita importância para a mulher no mundo, enquanto que o homem dava mais importância para o poder. Então eu fiz um esquema, aliás, esse esquema foi feito na Espanha, quando nós estivemos viajando lá. E esse esquema eu vou mostrar aqui como que eu localizei a arte na questão da civilização, se a arte é fundamental ou não. Olha, vejam aqui, eu coloquei aqui embaixo 3 elementos, né? A bondade, o bem, né? A ética e a teologia. Nós sabemos que a ética é muito ligada à estética. A ética vem do que é bom. Então, a bondade, o bem, faz a ética. E a ética faz diretamente a teologia certa. Agora, veja aqui a questão das artes, né? As artes vêm da intuição e tem também a consciência. Então, aqui, olha, a ética produz a estética. E a estética, então, produz a arte, a produção, a pintura, a escultura, a arquitetura. Todas as artes vêm, então, do sentido da estética. Agora, quando a gente fala em estética, a gente não fala apenas nessas artes visuais, auditivas, né, como a música, a pintura, a arquitetura. A gente fala mais na estética, que é o equilíbrio interno. O que é o bonito? O bonito é aquilo que, visto, agrada a pessoa.
a questão da beleza é aquilo que traz paz para a pessoa, traz tranquilidade. Então, voltando aqui no esquema, aqui nesse esquema que nós fizemos, veja aqui, que o bem produz a ética, e a verdade, então, produz a estética, que é ligada também à ética. Então, a ética produz a filosofia. Então, a filosofia, a verdadeira filosofia, vem da estética. Então, isso significa o seguinte, que o ser humano que não tem o equilíbrio interno, porque a estética é o equilíbrio não só das formas, mas o equilíbrio interno que a pessoa tem na sua mente. Então, para o indivíduo ter contato com o bem e com a verdade que está dentro dele, ele tem que ter uma certa harmonia interna para chegar lá. Porque a pessoa doente é justamente a pessoa que não tem essa harmonia, esse equilíbrio interno. Então, estética não é só um quadro bonito, não é uma cidade bonita. A estética não é só a manifestação, assim, da estética através das artes, mas a estética é o equilíbrio interno que a pessoa tem. Então, se a pessoa não tem uma ética boa, ela também não tem a estética. E a estética é que faz ela, então, produzir algo realmente de valor. Como, voltando aqui ao quadro aí, então, é através da estética que se faz uma verdadeira filosofia. Ela, além de fazer arte, também ela faz a ciência. Então, a questão da arte é fundamental. Agora, é muito interessante essa questão, né, do Platão colocar a matemática como a base do conhecimento. Ele até colocou no frontispício, assim, da academia que ele organizou. Ele organizou uma academia. E o Aristóteles organizou o Liceu na Grécia Antiga. Então, a academia de Platão tinha assim em cima, no frontispício, não pode entrar aqui quem não conheça matemática. Então, essa ideia do Platão tomou conta da humanidade e, mais tarde, após o período maior da Idade Média, tanto aquele Newton como Galileu e outros autores colocaram a matemática como a base da civilização. Então, para, por exemplo, o indivíduo entender, seja a cultura em geral, filosofia, até mesmo teologia, artes, para entender ciência, então teria que conhecer matemática. E a arte foi deixada de lado. Então, nós estamos tentando agora recuperar a arte. Veja aqui um outro esquema, que, aliás, foi tirado da própria metafísica. Esse esquema, sendo baseado também em Platão, e, evidentemente, contraria o que ele faz a respeito do belo. Então, pus aqui a energia escalar. A energia escalar é a energia divina, né? Tudo que vem de Deus é de uma beleza incrível, de uma verdade, né? Deus não pode fazer uma mentira, ou é todo o bem que vem dele. Então, o ser humano, por natureza, voltando aqui no esquema, por natureza, ele tem o bem, ele tem uma base do bem, da verdade e do belo. Então, essa energia escalar é que produz isso. Então, o que é o ser, né? Se fala, o indivíduo é um ser. O que é o ser? O ser é o belo, é a verdade e é o belo. Então, sem o belo, como por exemplo agora, né, Cláudia? A questão da música moderna, do rock, dessas músicas estridentes, que tem mais ritmo do que melodia. Essas músicas não têm, assim, uma beleza que teria uma música clássica. Também a pintura, né? Você quer mostrar alguma coisa para ver como, atualmente, o belo sendo assim tão distorcido, né? Você pode mostrar aqui. Aí. Então, esse belo distorce também o interior do ser humano. Como que tem essa banda? Eles me deram hoje. Como que chama?
É esse. Isso, Ozzy Osbourne. Parece um demônio, né? Que viu, Dr. Kepp? Eu acho que a arte, então, como o senhor está explicando, a arte é um ponto fundamental, é um turning point, é um núcleo. A estética é um núcleo da civilização. E a arte, ela é fundamental tanto para transmitir a verdadeira realidade, que é a bondade, a beleza e a verdade, ou para introduzir também a distorção, né? O mal, a privação do belo, a privação do bem, para distorcer. Então é isso que o senhor está dizendo, porque olha aqui também, vamos mostrar um pouquinho as imagens do que chamam de arte hoje em dia, arte musical. Então é uma coisa bem, né, demoníaca mesmo, Dark Funeral, funeral sombrio, das sombras, né, escuro. E, por exemplo, esse aqui também, dessas bandinhas atuais. É uma expressão que a gente não pode dizer que seria da harmonia e do belo, né, Dr. Kepp? Então, aqui, olha, Cláudio, eu fiz esse outro esquema aqui para mostrar o que acontece com a humanidade. Vamos fixar aqui, aí, o percurso do ser humano. Em geral, acham que o ser humano vem aqui de baixo, né, potencialmente, vai crescendo, vai entrando na ação e vai se tornando tal, né? Não, o ser humano, na infância, vem lá de cima, do ato puro, é ingênuo, tem amor pela vida. O ser humano, quando ele nasce, é quase perfeito, porque tem todas as qualidades divinas. Depois, aí na adolescência, entra curiosidade, escolhe um tipo de vida, que aí depende se é bom ou se é ruim. Na mocidade, então, aí o idealismo ainda é grande, mas aí pode começar a corrupção. Porque quando eu falo assim de corrupção, por exemplo, o indivíduo que produz armas, ele está produzindo a corrupção. O indivíduo que trabalha para enriquecer o outro, ou para se enriquecer, e não para o bem da sociedade, então dando valor ao capital, ele está na corrupção. Então, quando eu falo em corrupção, eu não digo apenas do ser humano que avança nos bens alheios, né? Mas se ele está trabalhando para algo que não seja bom para a sociedade, por exemplo, quando ele trabalha para apenas com a finalidade do lucro, de ter o dinheiro e não pelo trabalho em si, ele está na corrupção. Então, continuando aqui, na mocidade, né? A pessoa ainda tem idealismo, mas aí pode começar a corrupção porque ele entra na grande sociedade, que não é uma sociedade sã. Então, na maturidade, ele pode entrar na corrupção maior e começar o desânimo, porque aí viu que não dá certo. E na velhice ele entra na decadência e no perecimento. Então o ser humano vem das mãos de Deus lá em cima e vai caindo até morrer. Dentro de instantes eu vou mostrar para os nossos telespectadores uma expressão artística desse fenômeno, Dr. Kepp, que fala muito bem. Aliás, as artes falam muito bem, né? Transmitem muito bem a ciência verdadeira. Então, Dr. Kepp, aqui eu tenho um quadrinho, talvez eu possa até rapidamente mostrar, fazendo a comparação que o senhor fez, que o senhor colocou dentro da ciência sobre esse conceito filosófico que o mal seria a privação do bem. Pode focalizar aqui, por favor? O mal é a privação do bem, malum privatio boni. O feio é a ausência do belo, ou a distorção do belo. A doença é a destruição da saúde, ela não tem existência por si. O homem mau é o que nega sua bondade. Portanto, este seria o conceito trilógico a respeito da patologia, da feiura, enfim, de toda a perturbação que existe no mundo. É o que é bem diferente daquele conceito, Dr. Kepp, de que o mal e o bem, o feio e o bonito têm existência por si e tem sua utilidade no mundo. Não tem a sua utilidade no mundo. O tempo, né, espaço são a privação do bem. Então é difícil uma pessoa imaginar que o tempo parece que é uma coisa que corre. O tempo é uma estagnação do eterno. Então o ser humano, rejeitando o eterno, então criou o bem, porque parou o eterno.
Então, a parada do eterno é entrar no tempo. Até que um dia ele morre, aí volta no eterno, compreende? Isso. Eu queria mostrar um exemplo aqui do que acontece com o ser humano. Vamos focalizar. Eu pus aqui, primeiramente, aí, nessa foto, o que acontece na questão do tempo. Aí, uma mulher muito bonita, né? Pelo menos pelos padrões medievais. Aí, gorduchinha, mas bonita. Depois, aí, na maturidade, aí como é que ela fica? Aí, seios caídos, né? Cheio de pelancas, feinha. Depois, aí... Essa aí é a morte levando. E aqui embaixo o bebezinho, né, doutor Keck? Aqui quando ela está velhinha, aí, toda feiazinha. Já um cadáverzinho. E lá, novamente, né, aqui embaixo, um novo ser que nasce. Para seguir esse trajeto aqui. Quando Deus criou a humanidade, não criou assim, né, evidentemente. Isso é a criação do ser humano. Então, vamos ver as perguntas na Associação Paulista de Letras, né, Ortiz? Na Associação Paulista de Letras, falaram o professor Massalbi Moisés, Miguel Reale, Célio Debes, Nelly Coelho e Geraldo Pinto Rodrigues. Interessante que eu notei que a Associação Paulista de Letras deu mais importância ao valor das artes na civilização. Eles acho que estão ouvindo até nossos programas, não? Quer dizer, eu coloco praticamente, é o primeiro cientista que coloca o belo como fundamental. Sem o belo não há civilização. E talvez a civilização até agora não tenha tido esse processo inverso, quer dizer, melhorado, justamente porque rejeitou o belo por causa da inveja, né? Nós não podemos esquecer que o ser humano tem uma inveja enorme do que é belo, do que é incrível, do que é magnífico. Tem inveja, portanto, do ser que o criou, que é de Deus. Então é nas artes e no belo, na expressão do belo, que os problemas de inveja aparecem com mais intensidade, hein, doutor Keck? É, a ponto dos filósofos não terem dado importância. Quando a pessoa, por exemplo, vai no teatro, né? Não vai num teatro feito de favela, né? Vai num teatro bonito. Então, numa igreja, né? Vai numa igreja que é bonita. Então, aquele belo, ou então uma música bonita, é que eleva o indivíduo a ter contato com a essência boa que ele tem. Se a música é estridente, é ruim, tira esse contato. Então, a pessoa se torna nervosa. É por isso que existe musicoterapia. Exato, arte-terapia, musicoterapia. Se você coloca, por exemplo, um rock numa psiquiatria, né, num sanatório, os doentes ficam desesperados, um é capaz de matar o outro. Ou então numa prisão. Se você coloca um Mozart, uma música suave, as pessoas se acalmam, então as pessoas melhoram de humor. Então, a primeira pergunta para os literatos é sobre as artes e literatura, né? Se elas são necessárias ou não. Olá, amigos telespectadores do programa O Homem Universal. Em continuidade à nossa reportagem feita na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, nós viemos agora à Academia Paulista de Letras, no Largo do Arouche, no centro de São Paulo, para ouvir aqui os nossos cultores da língua portuguesa, da nossa literatura, das belas letras, né? Sobre o que eles pensam a respeito da arte, da importância da arte e da literatura para a civilização. A nossa pergunta primeira é a mesma que fizemos lá aos acadêmicos do Rio. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. O senhor acha que a arte, assim como a literatura, é fundamental, é necessária para a civilização ou é só um enfeite? Imagina um mundo sem a poesia, sem o romance, sem o teatro, sem a música, sem a pintura. É inconcebível. A arte é absolutamente indispensável, não só para a nossa sobrevivência como seres humanos, mas para o entendimento que nós procuramos na realidade que nos serve. O entendimento do ser humano, o entendimento da natureza e assim por diante. Bom, me parece que a resposta é óbvia. Evidentemente, é fundamental, porque é ela que alicerça uma cultura de uma civilização, sem a qual não há possibilidade de termos uma expressão nacional.
Então, a literatura, as artes, enfim, as ciências, né, todas elas têm a sua contribuição que caracterizam um povo, uma nação. Então nós vamos agora ouvir o professor Miguel Reale sobre este assunto. Professor Miguel Reale, o senhor acha que as artes, como a literatura, são assim fundamentais para a civilização? As artes, a literatura e tudo aquilo que o homem realizou através do tempo, no culto da beleza ou dos valores econômicos, etc., tem um significado essencial para a vida humana. Eles são elementos que compõem o que nós chamamos a cultura. E um povo sem cultura não tem significação, não tem nenhuma expressão perante os demais povos. Mede-se a importância de um país não só pelo número de dinheiro, de material econômico que produz, mas, sobretudo, especialmente, pela obra espiritual que cada povo realiza e, sobretudo, no plano das artes e da literatura. Além dos membros da Academia Paulista de Letras, entrevistamos também a professora Nelly Novaes Coelho, professora de literatura da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, autora de 12 livros e crítica literária bastante conhecida. E também o escritor Carlos Castelo Branco, jornalista, colaborador da Caros Amigos e autor, entre outras obras, do livro O Caseiro do Presidente e Guia de Sobrevivência no Brasil. Nós vamos conversar agora, então, com a professora Nelly Novaes Coelho. Professora Nelly, na opinião da senhora, qual seria a função da arte e da literatura? A arte e a literatura são necessárias para a civilização? Dizer que ela é fundamental porque a literatura e as artes que alimentam o imaginário. E nós somos compostos um espaço muito maior de imaginário que tem que ser alimentado do que o racional, não é? Então, hoje, com a nossa civilização de multimídia e esses instrumentos mágicos como a televisão, o que está alimentando maciçamente o imaginário do ser humano é a televisão. Aliás, todos os programas hoje da televisão são dirigidos não pela cultura, mas pela lei do mercado. Agora, é nesse sentido que eu vejo que a literatura, eu não, os pensantes, o mundo pensante está assim alarmado com a ausência de consciência da humanidade, que não é nossa só, é o mundo todo, né? Eu dei aula nos Estados Unidos, lá na Universidade da Califórnia, e encontrei na juventude o mesmo desnorteamento. É global. Existem essas duas ideias, né? De que as artes, né, a literatura em si, seriam, como dizem, uma excrescência, né, que não serviria para nada, que a sobrevivência, a vida poderia perfeitamente se passar sem que houvesse necessidade disso, né? A gente viu aí em regimes autoritários, né, a destruição, quer dizer, baniram, né, esses artistas como querendo dizer isso, né? Eu sou mais pela teoria pela frase do Ezra Pound, que dizia que os artistas são a antena da raça, né? Eu acredito que sim, a arte pode até ser uma excrescência, mas que sem essa excrescência eu acho que a nossa vida social mesmo, como coletividade e tal, ela cairia numa profunda barbárie, né? Então, nós vimos que todos eles, né, todos os literatos que foram entrevistados, deram valor às artes como fundamento da civilização. Então, a gente pode dizer o seguinte, que entre, por exemplo, o bem é o amor, né? Entre o bem e a verdade é a razão.
Então, se não existe a parte estética, a arte, a pessoa não pode chegar à verdade, não pode conhecer a verdade e não pode também usufruir o que é bem. Então, a questão da estética, se o indivíduo tem uma casa mal cuidada, um carro mal cuidado, ou se ele se cuida mal, se ele se veste mal, se ele não procura até melhorar a aparência, etc., então isso mostra que dentro dele existe um desequilíbrio muito grande, porque o que o indivíduo mostra no exterior, ele geralmente mostra aquilo que está dentro dele. É isso, Cláudia? Sim, Dr. Kepp. Voltamos dentro de instantes para darmos continuidade ao programa de hoje, com mais entrevistas muito interessantes. Até já. Me lembro que no segmento anterior, todos os entrevistados ressaltaram a importância da arte para tudo no ser humano e na sociedade. Portanto, eu acho, Dr. Kepp, que essa ideia que a humanidade tem de que a arte seria um luxo ou seria um mundo, essa expressão imaginário, ela pode muitas vezes levar o indivíduo a ter a ideia de que imaginário não é a realidade. E o que eu acho importante é a pessoa saber que justamente a verdadeira realidade do ser humano é essa arte, é o que está na arte. A neurose, a injustiça, a dor, o sofrimento, a maldade do ser humano não é a realidade, embora a função da arte seja de conscientização, deveria ser a de conscientização, tanto da patologia do ser humano como da realidade do ser humano e do universo, a beleza que está sendo destruída. Então, o que a arte transmite de mais lindo e que nós chamamos de imaginário, na verdade é o real, é o verdadeiro real. E o senhor escreve aqui no livro Sociopatologia, Dr. Kepp, que a arte é o que existe de maior utilidade devido ao seu aspecto fundamental de trazer equilíbrio para o ser humano. Sua utilidade não é imediata em relação ao lucro, mas é a base de toda a verdadeira realização, inclusive para a saúde mental e social, para o desenvolvimento escolar e pessoal. Cláudia, eu acho que a gente pode esclarecer essa questão que o ser humano vive num mundo muito reduzido por causa desse reino dos sentidos, eu posso dizer isso. Porque o Agostinho, né, aquele pensador da Idade Média, do século IV, ele escreveu um livro sobre a cidade de Deus. Então ele faz uma comparação entre o ser humano que vivia para o bem, para o ser divino, e o ser humano que vivia para o mal, vamos dizer, para o ser diabólico. Eu fiz aqui um esquema que esclarece o que Agostinho falou, que evidentemente não é bem assim como nós falamos, né, que a sociedade vive ou voltada para o reino do bem, como ele pensava que as igrejas eram assim, ou para o reino do mal, que seria o mundo material. Então não é bem assim essa descoberta do Agostinho. Então eu tento esclarecer aqui o que seria. Eu pus aqui que existem dois reinos. O reino divino, né, da energia escalar, do belo, a estética, a ideia, o pensamento, a razão, o amor. Esse é o reino imperecível, é o reino eterno, né? O mundo invisível. Então, esse mundo aqui invisível, aqui ninguém quer saber dele. É como se não existisse. Então, esse mundo aqui é tratado como algo que a ciência, por exemplo, não podendo alcançar pelos sentidos, como Comte trouxe bem essa ideia, que ciência, que a realidade viria pelos sentidos. Então, o cientista achando que aquilo que está nos sentidos também
está fora de cogitação. Então, é justamente o contrário. O mundo dos sentidos é pequenininho. Então, voltando aqui no esquema, olha, aqui está o mundo dos sentidos, né? O reino dos sentidos, que Agostinho chamava o reino da matéria, o reino material. Então, é o mundo material, né, que ele deu esse nome. Só que é o mundo dos sentidos, aí, só dando atenção ao corpo, aos sentidos e aos instintos. Seria o mundo visível, o mundo perecível. Esse mundo que não tem quase importância, que é ligado, inclusive, ao ateísmo. Porque um está em oposição ao outro, né? E a arte, Dr. Kepp, não faz essa ligação entre o mundo material, o universo criado, material, e esse mundo perene, transcendente. Isso. A arte é o elemento que liga os sentidos do ser humano, o ouvido, o tato, a visão, tudo isso com o mundo do eterno, do perene. Por isso que é um meio caminho, como o senhor sempre fala nos seus livros, e Kierkegaard já também tinha mencionado alguma coisa, aquele filósofo dinamarquês, da importância da estética sendo um elemento que está entre a ética do ser humano, aqui o mundo humano, e o mundo divino, que é o que une as duas coisas. Você vê, por exemplo, a civilização americana, né? Eu gosto de dar o exemplo deles, que é a maior civilização que já existiu. O que o americano se interessa? Comida, comer bastante, drogas, ser gargantão, falar bastante, big mouth, como fala, dominar o mundo através da prepotência deles. Bom, esse é o mundo oral, vamos dizer. Depois o mundo do dinheiro, o mundo de domínio do dinheiro, o mundo econômico. Veja, outro elemento sensorial, bastante dinheiro, bastante poder, pisando nos povos, tirando as riquezas dos outros povos para eles. E depois o mundo, né, do narcisismo, o mundo da megalomania, o mundo do sexo, né? Então, veja, tudo, Cláudia, o que o mundo moderno almeja, tudo que incute nas coitadas das crianças é ter as coisas sensoriais. Isso. E as coisas espirituais, a beleza, praticamente a delicadeza com o mundo, criar o mundo, melhorar o mundo e dar mais atenção à cultura, dar mais atenção ao espírito, dar mais atenção ao belo, ao amor, dar mais atenção ao que é verdadeiro, isso ninguém ensina. Então, é o mundo invertido, Exato. O mundo da inveja. E o senhor nota o ponto crucial das artes. As artes, como dizia Ernest Fischer, ela pode ser utilizada para desintegrar a personalidade do ser humano, como é feito nesse caso, esses filminhos, esses vídeos, esses cartoons que levam à violência e esse mundo instintivo ou mesmo violento, doente para o ser humano, ou a arte pode realizar o ser humano na sua essência primordial, na sua mais bela realização. Falou bonito. Então vamos ver a segunda pergunta. Quais são os principais problemas que os entrevistados acusaram? Em continuação às nossas entrevistas, vamos agora saber quais são os principais problemas que os homens de letras, agora aqui de São Paulo, enfrentam na atualidade. Essa pergunta me levaria longe e ela é realmente muito complexa. A pergunta em si já é complexa. Eu diria que a literatura, que é o que está em causa, enfrenta o problema de vários temas terem sido já estudados, explorados abundantemente, técnicas foram usadas abundantemente, a ponto de não haver mais novidades, ou parecer que não há novidades. Os escritores lutam por apresentar coisas novas e notam que ou tudo já foi dito, ou já foi dito de uma maneira que eles estão utilizando e com isso estão repetindo. Dizer de maneira nova é que é o grande desafio. Isso não está acontecendo. Era como se, na verdade, tivesse havido um esgotamento das soluções, não é, empregadas em literatura. Mas essa fase já existiu antes várias vezes. Basta olhar a história, nós percebemos hiatos
que às vezes duram décadas em que isso está acontecendo, que é certa paralisia. E, de repente, é um florescimento. Quais são os problemas que os homens de letras enfrentam hoje? De todo tipo assim de problema, mesmo de sobrevivência. Normalmente, no Brasil, o literato, o poeta, o escritor em geral, sofre muitas restrições do ponto de vista de vida material, muitas dificuldades. Por outro lado, todos querem editar suas coisas, seus livros, seus poemas, suas obras. E as edições no Brasil são limitadas, são difíceis. O acesso às editoras, para quem não tem um nome, um grande nome, é difícil. Então, isso é uma atividade, por isso mesmo, às vezes, meio penosa. Mas para quem gosta, quem se dedica, quem ama a literatura, é uma atividade que compensa. Olha, o principal problema que se enfrenta não é produzir. A tragédia é publicar. A tragédia é publicar porque hoje o que tem prevalecido, lamentavelmente, em matéria de publicação, ou o cidadão tem nome, e aí então a facilidade é grande, ou então, se o trabalho não é um trabalho que tenha, sob o prisma comercial, interesse maior de público, quer dizer, não é vendável, não se publica nada, ou se publica muito pouco. Professor, quais são os principais problemas que os homens de letras enfrentam no mundo de hoje? O mundo de hoje é cheio de perguntas e de informações. O mais importante é notar que nós estamos numa era da informática. Ou seja, pipocam respostas e propostas por toda parte, sobretudo depois que apareceu a internet. E então, o importante é a seleção. Porque no oceano de proposições que existem, a dificuldade maior é a escolha daquelas afirmações que devem ser mantidas e preservadas. Outras desaparecem sem deixar rastro. A dificuldade está, portanto, na seleção, na escolha devida e necessária daqueles valores que, na realidade, enobrecem a criatura humana. Eu nunca ouvi falar que houvesse um período pleno, assim, artístico, a não ser na época grega, né, que houve lá um florescimento muito grande da arte, uma sociedade lá que, como dizia o Platão, que era baseada, que os monarcas, o ideal de política era que os monarcas fossem artistas, né? Agora, depois disso, que houve um declínio muito grande nisso, eu acho que os artistas terminaram sendo uns bodes expiatórios dessa coisa toda. E eu acho que o grande problema mesmo é um descaso que existe com relação ao que esses artistas, que através dessas suas antenas, eles dizem e não há não existe uma atenção maior para isso, né? Professora Anneli, quais são os principais problemas que os escritores, os cultores das belas letras enfrentam no dia de hoje? Olha, o grande obstáculo deles serem conhecidos, quer dizer, o grande impedimento, a pedra do caminho, é que não existe crítica. Quer dizer, não existe crítica divulgada nos jornais, como, por exemplo, quando eu comecei a minha carreira de crítico literário, durante 10 anos eu escrevi para o suplemento literário, e o Décio Almeida Prado dava, às vezes, uma página inteira. Então, eu analisei a geração de 60 que estava chegando através do jornal. Aquilo foi diminuindo, né? Em 71 desapareceu, e de lá para cá, o que tem espaço para resenhas e coisas muito leves, muito pequenas. Então, eu vou dizer agora, na minha opinião, como cientista, qual é o maior problema dos artistas, dos literatos. É o seguinte, o maior problema deles não é bem o problema deles, é o problema da sociedade. A sociedade, ela quer money, money, money. Cada um quer fazer dinheiro, seja lá como for,
E quanto mais rico o indivíduo é, mais money ele quer. Então, essa voracidade pelo dinheiro fez a criação de uma sociedade voltada ao capital somente, ao dinheiro, ao poder. E o artista, seja literato, seja pintor, seja arquiteto, seja compositor, músico, poeta, seja lá o que for, se ele quer fazer arte, se ele quer fazer o que é bonito, ele não pode ter amor pelo dinheiro. Ou ele tem que escolher o dinheiro, a matéria, o sensorial, ou ele tem que escolher o espiritual, o belo, a estética. Então, o artista escolhe geralmente esse campo da estética e ele não tem tempo de ganhar dinheiro. Como é que ele pode, por exemplo, ficar pintando quadros e ao mesmo tempo ganhar dinheiro na bolsa ou ganhar dinheiro na sociedade? Então, a sociedade, não de agora, mas a sociedade de sempre, só teve grandes artistas quando houve mecenas que sustentavam, por exemplo, Mozart, sustentavam os outros grandes artistas do passado, né? É raro um Picasso assim ficar rico com a sua arte, mas a sociedade não foi construída para o artista. O artista está praticamente com a beleza dele alijado da sociedade. E aí o Satanás faz a festa realizando a inveja dele, né, Dr. Keppi? Até já para o próximo segmento do programa de hoje. Como o Dr. Keppi falou no segmento anterior, a expressão do belo seria praticamente a expressão de Deus na Terra através do ser humano. Aliás, a arte teve seu início com o sagrado. No início da civilização, toda atividade artística ela era intrínseca às atividades de adoração a Deus ou de revelação do sagrado no mundo. Portanto, é impossível de se separar a arte da divindade, a arte do espiritual. E espírito é a mesma coisa que mente, por exemplo. Não existe razão sem estar ligada ao espírito. Essa separação entre racionalidade, entre espiritualidade, entre arte, foi uma separação artificial introduzida com o decorrer do tempo por causa da inversão do ser humano, né, Dr. Keppi? Eu quero mostrar um esquema que eu fiz para mostrar também por que as artes não são reconhecidas, né? O bem não é reconhecido. Aqui eu pus assim um esquema em que mundo você vive, que a humanidade vive. Então, eu pus aqui, na sanidade, o ser humano vive um recolhimento maior, um trabalho melhor, maior estudo, realização, sociabilidade. Esse é o mundo da sanidade que o ser humano deveria viver, mas ele vive aqui, na dispersão, no lazer, em compras, viagens, isolamento, etc, etc. Por isso que o ser humano é doidão. Aqui, a escolha do ser humano, o definitivo, o eterno, é 10%. Aqui, ele nunca pensa que um dia ele vai morrer, né? Que este mundo passa rápido, né, Cláudia? Que esse mundo é um mundo, assim, passadiço, que as glórias aqui passam rapidamente, o tempo aqui é breve. Nunca ele pensa que a verdadeira vida vai ser depois. Então, eu quero mostrar o esquema novamente aqui, o contingente, o passadiço, 90%. Todo mundo vive nisso aqui, pegando umas migalhazinhas aí do sensorialismo, na ilusão, doente. O senhor não acha que nós já poderíamos estar vivendo o perene, o eterno, aqui e agora, inclusive através das artes, Dr. Keppi? A arte leva para o perene. Mas já nessa vida, né? Quem quer, né, Cláudia, sacrificar uns prazerzinhos aí para o perene, né? Ninguém quer. Quer dizer, o ser humano, com Aristóteles, entrou nessa questão de sentidos e não saiu até hoje. Então vamos ver aí a terceira resposta, a questão se há solução para o problema dos artistas ou não. Encerrando nossas entrevistas, vamos perguntar: o que fazer para resolver esses problemas que os literatos enfrentam?
os escritores tendem a insistir. Devem continuar escrevendo, pesquisando, buscando, vivendo o máximo possível, carregando-se de vivências, não é? Porque é só assim que um dia sairemos da crise. Se os escritores desistirem da luta, evidentemente a crise vai aprofundar-se e um dia chegará que a literatura passa a não ser nem mais necessária, como para muita gente já começa a parecer ser, que a literatura tem uma função de enfeite e não de produtora de civilização. Eu acho o seguinte, eu vejo que os organismos oficiais, o Estado, de modo geral, têm procurado melhorar essas condições a que me referi agora, que o senhor me perguntou. Mas é claro que essas dificuldades sempre acontecerão, porque o Brasil não é um país que cresce, é um país que explode a cada dia. De maneira que isso tudo, então os problemas vão se avultando, não é? A pouco e pouco, tanto em todos os campos, campo social, não é? Campo econômico, e também no campo literário, no campo da atividade artística. De maneira que, mas eu sou otimista, eu acho que sempre alguma coisa de bom a gente acaba fazendo. Professor, e o que o senhor sugere assim para solucionar esses problemas? Dificuldade de seleção, mesmo para um jovem que começa na literatura, para ele superar essas dificuldades? Bom, o problema é muito complexo e não se pode fazer em poucos minutos uma indicação de caminhos. São providências que poderão ser tomadas tanto pelo Estado, que tem um dever de defesa do patrimônio cultural, como por organizações como as academias, as chamadas ONGs, que são as organizações não governamentais, como os institutos, academias, etc. Eu não vejo como resolução dos problemas culturais globais e do país, aqui especificamente do Brasil, como uma ajuda, um apoio cultural, patrocínios, essas coisas todas. Eu vejo mais como uma manutenção do coro dos descontentes. Esses é quem não aceitam participar, por exemplo, dos ditames do mercado. Não que não existam artistas no mercado que não sejam ótimos. Existem muitos. Mas é necessário haver esse grupo que contesta isso. Professora, quais seriam os caminhos para solucionar esses problemas? Ah, sim. Olha, aí os caminhos, além de haver uma política vamos dizer, de apoio à verdadeira cultura e não à cultura mediática, dessa cultura de epiderme que traz a pessoa para fora e, na verdade, veja, tem que haver uma neutralização desses programas de televisão que só trabalham com lixo humano. E diz assim, não pode fazer nada porque é censura. Não, eu acho que havendo uma consciência crítica, diz, olha, não pode passar essa ideia, tem um ou outro programa, mas só que agora já são todos. Mais do que dinheiro para a política cultural, precisaria uma consciência crítica. Estava vendo outro dia um programa eu peguei e era uma moça que estava amarrada, toda vendada, no fundo de uma cova. Eu pensei que era um filme de terror. Eu fiquei olhando, daí um pouco começaram a despejar ratos em cima dela. Despejaram dezenas de ratos. Eu disse, mas o que é isto? E a moça sem se mexer, para ganhar 50 mil reais. Entende? Qual é a mensagem que está passando? Tudo vale para você ganhar o dinheiro. Até a total abjeção da sua humanidade. E daí o estímulo ao crime. Entendeu? E a crueldade. Então, a literatura vem, se ela for bem trabalhada e desenvolvida, ela vem ajudar, claro, que não a curto prazo, né? Mas a médio e longo. Quem sabe daqui a uns 50 anos a gente já tem os programas modificados, né? Porque senão daí teríamos todos nos virado animais, não é? Porque, por enquanto, a aposta está em animalizar o homem. Essa é a verdade. Então, nós agora gostaríamos de ver a opinião de Maria de Lourdes, que é uma poeta, uma literata, né, portuguesa, e que já escreveu vários livros de poesia
Inclusive, é também uma empresária, então ela conhece o mundo do fazer dinheiro e o mundo de fazer arte. Vamos ver o que ela tem a falar sobre a questão das artes. Sobre a literatura. Sobre literatura, como qualquer outra arte, ela é fundamental para o ser humano. Quando nós pegamos num Machado de Assis, quando nós pegamos num Castro Alves, quando nós pegamos num Fernando Pessoa, livre mensagem, nós sentimos-nos muito bem, porque toda aquela beleza, toda aquela verdade, todo aquele amor contido na literatura faz-nos sentir bem. Então a sociedade, sem toda essa harmonia, ela perece. Não é possível viver. As artes são, de facto, o fundamento da vida. Depois, quanto à segunda pergunta, que era quais os principais problemas dos literatos, penso que o Dr. Kepp já falou sobre o assunto, é exatamente isso. Os literatos não podem, não sobrevivem do seu trabalho numa sociedade como esta, exploradora e lucrativa. Não conseguem conciliar as duas partes. Esse é o principal problema. Depois, quanto à última pergunta, que era o que fazer para resolver a situação, penso que os Estados deveriam chamar a si, de uma forma organizada e com consciência, essa responsabilidade, já que os artistas por si não sobrevivem. Como o Dr. Kepp disse, ou eles estão entregues ao lado espiritual, ao lado artístico, ou estão apostados em ganhar dinheiro. É complicado. Então, se os Estados derem preferência aos artistas e às artes, através de grupos de consciência, é a única solução, em meu entender. Então, como vemos, né, a questão é muito mais complicada do que parece à primeira vista. Tem que começar lá em cima na questão das leis, da estrutura social, para finalmente dar chance das artes ocuparem o lugar que merecem no mundo. Então vamos ver agora o artista, né? Ele também é poeta e é o nosso jornalista, né? Bom, eu acredito, Dr. Kepp, que os artistas deveriam estudar o trabalho do senhor, sobretudo do trabalho capital, do Libertação dos Povos, onde o senhor fala como organizar o que o senhor chama de empresas trilógicas. O que seria isso? Grupos artísticos organizados de uma forma que eles possam se manter. É possível eles terem uma organização. Por exemplo, eu notei na Academia Paulista de Letras que eles poderiam, por exemplo, organizar palestras com aqueles literatos super bons que eles têm, organizar palestras, trazer o público, colocam os livros deles à venda. Então, a questão de cada um procurar produzir os próprios livros, criar suas editoras, né? Uma questão de tentar entrar por esse caminho, porque daí eles vão conseguir maior independência do que só ganhar assim, uma verba do Estado, né? Eu acho que um exemplo muito interessante de artista bem-sucedido nesse caso é o Antônio Nóbrega, que ontem mesmo eu vi uma apresentação dele aí no FENAC. Ele organizou o próprio teatro, escola de arte, e atrás dele está o Ariano Suassuna, né? Aquela inteligência fantástica do Ariano Suassuna. E ele, então, voltou-se para a cultura popular, faz os próprios discos, vende, faz shows e vende, e está conseguindo, a família toda dele trabalhando, eles estão conseguindo ir nesse sentido. Eu acho que é uma saída. E o doutor Ademar, que é médico também, ele podia falar algo nesse sentido. Eu vejo como assim muito importante a liberdade de expressão, porque, infelizmente, hoje quem fala a verdade é perseguido pelo poder econômico e, às vezes, até pelo próprio povo. Então, começar a se ter essa consciência e dar mais força a quem está ligado à verdade e que vai trazer a libertação para o povo. Essa é a minha ideia. Então, Cláudia, parece que falamos tudo que foi possível, Acho né? que, se tiver um segundinho ainda, Dr. Kepp, eu queria dar uma mensagem de um homem, o Fernando Pessoa, que transmitiu tanto da alma do ser humano e da patologia através da poesia. Então, ele dá um recado para os burgueses, para esses que têm a vida voltada para o dinheiro e para os sentidos, no sentido instintivo. Triste de quem vive em casa, contente com o seu lar, sem que um sonho no erguer da asa faça até mais rubra a brasa da lareira a abandonar. Triste de quem é feliz, vive porque a vida dura.
Ser descontente é ser homem, que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. Sem arte, né? Não compensa nem viver neste mundo, não é verdade? É isso mesmo. Até lá.